Irmãos, nós vamos fazer a leitura oficial dessa noite. Todos já sabem que é o Salmo 128, é o Salmo da família, e logo após o pastor Francisco vai estar já trazendo o primeiro assunto da noite. Tem toda a liberdade para trazer aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Salmo 128, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Amém? Salmos de número 128. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Senhor, pedimos a tua graça, que fale com cada um de nós, meu Pai. Aqui está sacerdotes dos lares, está aqui, meu Pai, famílias, para ouvir o conselho do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ainda de pé, pastor Francisco. Glória a Deus. Muito bem, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estamos gratos, estamos felizes por estar aqui nesta noite, né, com essa bênção, né? Um monte de irmãos, irmãs, de casais maravilhosos que vieram aqui para a gente refletir um pouquinho acerca da vida conjugal. E para mim é um prazer imenso, uma alegria. Não me sinto à altura, viu, pastor Elias, de executar esse trabalho, mas eu espero a paciência dos irmãos e estou à disposição do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, nós vamos estar aqui compartilhando com os irmãos. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Em seguida, nós vamos estar aqui refletindo um pouquinho acerca da vida conjugal. Digníssimo Deus e gracioso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te louvamos. Agradecido a Deus por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Deus, para tratarmos, Senhor, assuntos referentes à vida matrimonial. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a graça, nos dar a sabedoria do céu, Senhor, e que venha nos orientar de acordo com a Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Nós vamos, nesta noite, falar, né, um pouquinho acerca da vida conjugal. Eu quero saber aqui, antes da gente dar início, né, quantos aqui ainda não são casados, que são noivos ou são namorados? Deixa eu ver aqui, para a gente ter uma noção. E os demais, os demais que são todos casados, amém? E temos alguns que estão pensando em casar também, mas é importante a gente saber, a maioria já estão casados e tem alguns que estão na fila. Espero que ao terminar essa palestra eles ainda continuem na fila, né? Porque nós vamos ter que falar algumas verdades aqui, que não é só maravilha não, né? E outra coisa que a gente vai estar aprendendo aqui, quem estiver pensando em um casamento perfeito, né, um casamento sem problema, vai ficar desiludido, porque eu já vou adiantando que não existe casamento perfeito. Às vezes a pessoa, mas eu sonho com um casamento perfeito. Vai continuar sonhando o resto da vida, porque não existe. Por que não existe? Porque não existe ser humano perfeito, né? No momento que duas pessoas imperfeitas se unem, a imperfeição vai aumentar. Então, por isso que no casamento, se você pensar em perfeição, você já pode desistir. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, queridos, que se nós andarmos pelos trâmites da palavra de Deus, nós poderemos ter um casamento feliz. Porque existem casamentos felizes e casamentos
infelizes. Mas nós sabemos que Deus, ele criou o casamento. O casamento é uma instituição divina. E ele criou para que nós sejamos felizes no casamento. Então nós vamos estar falando aqui um pouquinho, né? E também sabendo que o casamento, ele não é algo pronto. Ele é uma construção, onde a gente vai construindo a cada dia. A mesma coisa de você estar construindo uma casa, um edifício, né? Cada dia você coloca um tijolo no seu casamento e vai aperfeiçoando. E a hora que você terminar, sabe o que acontece? Alguém sabe o que acontece quando você termina a construção do casamento? Hã? Faz o quê? Parece que alguém falou, mas eu não ouvi direito. O que acontece quando a gente termina de edificar o casamento? Ninguém tem coragem de arriscar? Morre. Morre. Porque o casamento, ele vai até que a morte o separe. A hora que você colocar o último tijolinho, tchau, vai para a glória. Porque o casamento, irmãos, ele é para o plano terreno, né? Então vamos aqui para o nosso primeiro versículo da palavra do Senhor nosso Deus, um texto já bastante conhecido. Gênesis capítulo de número 2, versículos 18 e o versículo... Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Gênesis 2, do 18 ao 25, que é, como eu já disse, do conhecimento de todos os irmãos, todos os leitores da palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é eterna, e a Bíblia trata de princípios, é o que nós vamos estar observando aqui. Quantos encontraram? Digam amém? Amém. Muito bem, Gênesis 2,18 diz o seguinte: diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como que diante dele. Agora o versículo de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, aliás, o Senhor Deus formou o homem. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Muito bem, irmãos, esse texto aqui fala da instituição do casamento. Que o casamento não é uma invenção humana, ele é uma instituição divina. É uma instituição terrena que Deus criou para que fosse desfrutada no âmbito terrenal, porém, ele é uma instituição divina, criada pelo próprio Deus. Se os irmãos olharem aqui para o Gênesis, né, no momento da criação, vocês vão observar que a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Deus não fez nada que não fosse bom. Só um detalhe aqui no versículo de número 18, que a Bíblia diz que não era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. A única coisa que Deus fez, que achou, falou, isso que eu fiz aqui foi uma burrada. Isso aqui não é bom. É o homem sozinho. Né? E o que Deus agora faz, irmãos? Deus, ele é Deus de soluções. Deus não é Deus de problemas. A gente, sim, o ser humano, ele é cheio de problemas. Quanto mais problemas ele arranja, mais ele quer arranjar. Mas Deus, ele é Deus de soluções. Deus falou, vou resolver esse problema deste Adão. Vou resolver o problema dessa tristeza desse homem.
E a Bíblia diz que ele faz Adão dormir um sono, ele adormeceu, todos conhecem o contexto, e Deus vai lá, faz uma cirurgia, tira uma costela de Adão e forma ali uma mulher. E quando Adão acorda, ele teve uma surpresa. Estava acostumado, né, a acordar sozinho. E quando ele acorda agora, ele olha do lado e vê, né, uma pessoa diferente agora do seu lado. Será que ele entristeceu? Não. Ele se alegrou, ele disse, agora sim. Agora sim, essa aqui é carne da minha carne. Estava acostumado a ver lá, né, as camelas, as jumentas, as mulas, as éguas. Ele falou, não, agora sim, essa aqui é carne da minha carne, isso aqui é osso do meu osso, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, e agora Deus, a Bíblia diz que Deus os une e os abençoa. Então, a partir deste momento, existe aí a instituição do casamento. Então, a partir daí, nós vamos entender que Deus está nesse negócio, né? Na questão da reunião, da união conjugal, é algo realizado realmente pela vontade de Deus. Então, nessa noite, nos minutos que nos é dispensado, nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre o casamento. Ele abrange 3 esferas da vida dos cônjuges. Ele abrange a esfera espiritual, a esfera legal e a esfera social, né? Então, o casamento, ele é algo espiritual. Espiritual por quê? Como eu já disse aqui, porque ele foi criado por Deus. Então, há uma espiritualidade na união conjugal. A Bíblia diz que Deus, ele é a principal testemunha do casamento. Tem pessoa que, às vezes, quando vai casar, ele convida ali 30, 40 testemunhos, mas esquece de convidar a principal testemunha. Que a Bíblia diz que a principal testemunha entre a união entre um homem e uma mulher é Deus, é o Senhor. Então, o casamento, ele tem esse aspecto espiritual e também um aspecto legal, né? Todos aqui sabem, né, que o casamento, ele é protegido, ele é garantido por leis, né, no momento que os cônjuges se submetem ao processo legal que regulamenta a convivência, né? Então, o casamento também é um processo legal. Você vai lá no cartório, tem que estar diante ali do juiz, né? Tem que jurar, o que muita gente jura, mas não cumpre nada, né? É só ali na hora do papel, assina, as testemunhas assinam, mas faz parte, né, do casamento, porque é uma instituição legal. E também é uma instituição social, né? O casamento, ele tem esse aspecto social, porque as relações entre a família e a sociedade, porque o casamento, irmãos, é a célula máter, é a célula principal da sociedade, que são as famílias. Quando uma sociedade, ela é composta de famílias bem organizadas, famílias bem estruturadas, essa sociedade, ela tem tudo para ser uma sociedade forte, uma sociedade próspera. Mas quando uma sociedade, ela é formada por famílias desestruturadas, casais desestruturados, então pode ter certeza que essa sociedade vai ser uma sociedade difícil de viver nela, né? Então, o casamento, ele abrange todos esses aspectos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios para a construção de uma união matrimonial bem-sucedida. É o que eu quero que os irmãos entendam aqui, que a Bíblia, irmãos, ela não trata de ordenanças, de obrigações. A Bíblia, ela aponta princípios, aponta fundamentos. Jesus, o próprio Deus, ele diz, olha, escolha o que vocês querem, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Então, Deus coloca diante de nós as escolhas, as opções. E no casamento também não é diferente. Nós vamos observar alguns princípios para que nós possamos construir um casamento, uma relação abençoada e duradoura.
Porque esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para o casamento. Mas a gente tem que observar os princípios, a gente tem que observar os fundamentos. Porque quando você não observa os princípios, porque o princípio é modelo, né? Então, quando você não observa, você vai sofrer a consequência posteriormente, né? Então, listei aqui alguns princípios para que possamos ter uma relação conjugal, matrimonial, bem-sucedida. Primeiro, amor e fidelidade entre os cônjuges. Se não tiver amor, irmão, não adianta nada. Não adianta nada. O apóstolo Paulo mesmo falou, não adianta eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, né? Se eu não tiver amor, não adianta nada. O casamento também é a mesma coisa. Se não tiver amor, esse casamento não vai adiante, de maneira nenhuma. Porque o amor, ele tudo suporta. O amor tudo espera, né? Então, dentro de uma união conjugal, o amor, ele precisa estar em primeiro lugar na relação do casal. Agora, esse amor que eu estou falando aqui, irmãos, não é aquele amor eros, né? Aquele amor erótico, aquele amor carnal, né? Tem gente que fala, aquele amor que as pessoas fazem, né? Fala, vamos fazer amor, vai fazer amor. Amor não é sentimento, tem jeito de fazer sentimento? Então, esse amor é o amor eros, é o amor erótico, é o amor carnal. Não é esse amor que eu estou falando, não é esse amor que vai dar sustentação ao casamento, mas é o amor ágape, é o amor sacrificial, aquele amor que Deus manda que os maridos amem a sua mulher, da mesma forma que Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esse amor faz o casamento durar, né? Então é o amor sacrificial. E da mesma forma, as esposas também amaram o marido de forma sacrificial. Então, dos pilares aí do casamento é o amor e também a fidelidade conjugal, né? Que se não for fiel, né? A Bíblia diz lá, Hebreus, né? Que seja venerado o leito sem mácula, né? Então, a fidelidade é de maior importância no relacionamento conjugal. E também, irmãos, o conhecimento, autodisciplina e controle do temperamento, né? Para evitar conflitos dentro do relacionamento. Então, o que significa esse conhecimento? A pessoa, agora, vou mexer aqui com os meninos, né, que estão noivos, que vão se casar, né, que quando você, irmãos, até outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Cláudio, né, Cláudio Duarte, e ele estava citando, né, ele falando, olha, quando a pessoa vai se candidatar a um emprego, a um trabalho, né, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Enviar um currículo, ele tem que enviar um currículo. E naquele currículo está o quê? Está ali tudo acerca daquela pessoa, né? A data que nasceu, o ano que nasceu, a cidade que nasceu, a profissão que desempenhou, quanto tempo ficou no emprego e assim por diante. E através daquele currículo, o patrão vai dizer, às vezes é um emprego temporário, né? Às vezes é para 2, 3 meses, né? Final de ano, emprego temporário para final de ano. O patrão olha o currículo, fala, não, esse aqui dá. Aí convida a pessoa, vai e contrata por 2, 3 anos. E o casamento? Será que precisa de currículo para casar? Precisa. Só que muita gente, irmãos, não procura olhar o currículo de quem vai casar. Mas ela é bonitinha, né? Nossa, mas ele é um pão, ele é lindo. Se não der, o que é isso? Vai ser só alegria, vai ser só bênção. Mas e o currículo? Você já procurou saber como que aquela pessoa é dentro de casa? Como que aquela pessoa trata os seus pais? Porque se você não trata bem o seu pai, a tua mãe, você vai tratar uma pessoa bem que você nunca morou com ele? Não é verdade? Então, é preciso também ter esse conhecimento das pessoas. Então, eu quero aqui, vou só citar rapidamente, que dentro desse conhecimento,
que o ser humano, irmãos, ele existe diferente tipo de temperamento. Né? Uma pessoa, quando vai casar, às vezes ele não vai casar com uma pessoa com o mesmo temperamento seu. Aí que está o problema. A maioria das pessoas que se divorciam hoje não é por causa de adultério, não é por causa de traição, é por causa, irmão, da tal de incompatibilidade de genes. Depois que nós casamos, descobriu que não dá certo, nosso santo não bate. Aí tem que separar, não é verdade? Mas nós vamos entender aqui que, de acordo com a Bíblia Sagrada, não é assim. Que o casamento, na verdade, ele tem um ajustamento, onde que a gente vai conhecendo um ao outro todos os dias. Né? Então é preciso também a gente entender isso aí, que existem 4 tipos principais de temperamento. O temperamento sanguíneo, que a pessoa precisa de conhecer. Você vai casar com o camarada ou com a moça, né? Precisa saber se ela é sanguínea. O que é uma pessoa de temperamento sanguíneo, irmão? Nós vamos falar aqui sobre algumas qualidades e alguns defeitos. Aí você também vai analisar. Às vezes a gente mesmo não sabe, né, que tipo de pessoa que nós somos. Né? Então, a gente vai dando uma refletida aqui para a gente poder entender. Os sanguíneos são qualidades de pessoa que tem um temperamento comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, crédulo, compreensivo e bom companheiro. Isso são características positivas de uma pessoa sanguínea. Agora, tem as características também negativas. Quais são os defeitos de uma pessoa de temperamento sanguíneo? Ela é impulsivo, volúvel, indisciplinado, inseguro, não sabe se vai, não sabe se fica, barulhento, uma pessoa sanguínea, qualquer coisinha, está estourando tudo. Egocêntrico, né? Todo mundo sabe o que é uma pessoa egocêntrica, né? É só ele que é o mais bonito e tal, e coisa. E também medroso e exagerado. Isso são características de uma pessoa sanguínea. E também uma pessoa colérica. As qualidades de uma pessoa que tem um temperamento colérico, veja aí. Ele é uma pessoa enérgica, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Uma pessoa colérica. Às vezes, quando fala de colérica, você pensa sempre na cólera, mas tem o lado positivo. Mas e o lado negativo dessa pessoa, que tem um temperamento colérico? Ele é os defeitos, né? Sarcástico, iracundo. Né? O que é uma pessoa iracunda, irmão? Uma pessoa que está sempre irada. Misericórdia, Jesus, tem dó. Ele é, vamos lá, enérgico, iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Aí que está o detalhe, né? Então, a pessoa, o casal, ele tem que saber equilibrar. E aí que está a questão, irmão, da convivência. Porque todos nós vamos falar aqui sobre as outras características também, todos nós temos o lado positivo e o lado negativo. Mas qual que nós devemos focar mais? No positivo. Né? Porque se você começar a olhar o lado negativo do seu companheiro, da sua companheira, a lista é cumprida. O casamento vai resistir? Não vai resistir. Mas se você começar a observar e a valorizar as qualidades, o lado positivo, aí você vai ver que a sua companheira é uma bênção de Deus, que o seu companheiro é algo que Deus preparou para te ajudar nessa caminhada terrena. Amém? Então vamos lá. Existe um outro tipo também de temperamento,
que é o fleumático. O que é a pessoa de temperamento fleumático? As qualidades da pessoa fleumática: é uma pessoa calma, tranquilo, cumpridor dos deveres, eficiente, conservador, líder, diplomata e bem-humorado. Então, oh, glória! É isso aí que eu pedi para Deus. Mas, como eu disse aqui, tem também os seus defeitinhos. Agora vamos ver os defeitos, né, de uma pessoa fleumática, de temperamento fleumático. Ele é calculista, temeroso, contemplativo, desconfiado. A pessoa fleumática está sempre com o pezinho lá atrás, né? Isso é complicado. É, às vezes, indeciso, pretensioso, introvertido e, às vezes, também desmotivado. Então, tem o lado bom e tem o lado difícil. E para nós fecharmos aqui, o temperamento melancólico, né? Aquela pessoa melancólica. O que é uma pessoa melancólica? Vamos ver aqui algumas características de qualidade do temperamento melancólico. É uma pessoa habilidosa, minucioso, sensível, perfeccionista, né? Que gosta das coisas perfeitas. Esteta. O que é esteta? É uma pessoa que é especialista em estética, que gosta das coisas bonitas. Né? Então, esse é umas características do melancólico. E também idealista, leal e dedicado. Então, são características abençoadas, né? Maravilhosas, né? Então, mas eu sou melancólico. Bom, parabéns para você. Mas para o outro lado, irmãos, o melancólico, ele é uma pessoa egoísta e também amuado. Qualquer coisinha, ele está lá para o cantinho, né? E é uma pessoa amuado, pessimista, e também teórico, antissocial, confuso, crítico, vingativo e inflexível. Então, é bom a gente conhecer com quem a gente está convivendo, ou com quem a gente vai conviver, né? Mas isso daí, irmão, você, como eu disse, você não vai descobrir no primeiro dia, você não vai descobrir no primeiro encontro, você não vai descobrir no primeiro ano de casamento. Isso aí você vai descobrir no dia a dia, né? Com o passar do tempo. Então, vamos lá, meus queridos, nós vamos andar mais um pouquinho e vamos observar algumas orientações da palavra de Deus quanto essa parte que eu vou deixar para o final, né? Vou deixar para o final a questão dos relacionamento sexual, mas vamos falar sobre o respeito mútuo e a boa comunicação entre o marido e a mulher. Vamos deixar a parte do relacionamento sexual mais para o final, porque eu quero falar sobre a intimidade do casal. Né? Quando nós formos falar dessa intimidade, aí nós vamos entrar nessa área do sexo também, que é uma bênção, né? E que foi criado por Deus, irmãos. O sexo não é pecado, não. Às vezes a pessoa fala, mas assim que Adão comeu a maçã, o pecado entrou no mundo. E já faz uma associação entre maçã com sexo e tal, né? E pecado, e vira aquela salada. Mas nós vamos ver que a Bíblia não ensina nada disso, né? Nós vamos ver que o que a Bíblia ensina é algo verdadeiro. Então, o respeito mútuo é a questão de um respeitar o outro. Se não houver respeito, irmão, dentro do casamento, não tem como. Não dá para prosseguir mesmo. Porque um fala alto, o outro fala mais alto. Não, aqui quem manda é... Peraí, vamos calmar, vamos respeitar, cada um respeitar o limite do outro. E também, irmãos, boa comunicação dentro do casamento, dentro do lar. É preciso que haja comunicação, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho também, né? Não pode ser uma comunicação unilateral.
O que é a comunicação unilateral? Onde um fala e o outro escuta. E depois, o mesmo fala e o outro continua escutando. Então, não pode haver esse tipo de relacionamento dentro do casamento. Tem que haver uma comunicação bilateral, né? Um ouvir o outro, um falar também. E tem hora, irmãos, que dentro do casamento, essa troca de comunicação, tem hora que vai esquentar. Tem hora que você vai começar a falar baixinho, aí vai subindo o tom, e se não vigiar, mas o importante é comunicar. O importante é falar. Que às vezes num desabafo seu, você fala uma verdade que o seu companheiro não sabia, que a sua companheira não sabia. Então é preciso que haja comunicação, é preciso que haja diálogo. E vamos lá. E também, irmãos, companheirismo. O que é companheirismo? É amizade, camaradagem. É a pessoa que se pode contar em qualquer circunstância. Então tem que haver companheirismo dentro do relacionamento. Porque se não haver esse companheirismo, vai ter momentos na vida do casal que, da mão do outro, um vai ter que carregar o outro. Por isso que a Bíblia diz que melhor coisa é ser dois do que um. Porque se um cair, se um tropeçar e cair, o que é que o outro faz? O outro levanta. E dentro do casamento também é assim, irmãos. Dentro do casamento vai ter dia que a sua esposa vai estar lá embaixo. Aí é hora de você... Só que tem um detalhe aqui também. Para você ajudar quem está caído, o que você tem que fazer? Você vai ter que abaixar também. Você vai ter que abaixar. Vai ter que deixar o ego de lado, né? Então, é necessário que haja esse companheirismo dentro do casamento, né? Se a esposa ou o esposo está passando um momento difícil, vamos abaixar, vamos segurar o ombro do outro e vamos caminhar junto. Então, vamos lá, irmãos. É trabalhar unido visando a estabilidade financeira da família. Uma das coisas que mais tem causado também separação é a questão das dívidas na família, né? Muitas famílias hoje têm perdido o foco, né? Têm se separado por causa de problemas financeiros. Porque quando a família está com um problema financeiro, afeta em todas as áreas da família, né? Por exemplo, um homem, né, uma família endividada, acabou quando ele está endividado, o nome lá no Serasa, no SPC, recebendo cartinha toda hora, ele vai ter prazer? Ele vai conseguir dormir direito? Ele vai conseguir abraçar a mulher, ter aquele momento de carinho, a cabeça. A hora que ele vai dar um beijo nela, ele pensa no boleto. Aí, vem lá o boleto, aquela situação, e não tem aonde pagar, né? Então, é preciso visar, né, desse lado. O esposo, ele é o líder da família, ele é o responsável pela organização da família. Porém, a esposa, ela é a auxiliadora, ela precisa de estar também do lado, né? Do lado, nos momentos ali das decisões da vida financeira. Estarem unidos, trabalhar visando a estabilidade financeira. As atividades devem ser realizadas de pleno acordo entre os cônjuges e viver dentro das condições financeiras da família. Porque às vezes a pessoa fala, fulano comprou um carro novo, você vê que beleza. Vou comprar um daquele lá também. Quando vê o camarada chega lá em casa, né, no carro novo, fala, bem, olha o nosso carrão lá fora lá. Mas como é que você fez? Eu dei o nosso velhinho de entrada e parcelei o restante aí, 36 de 1.200. Não vai dar nada não, né? Aí é sufoco. Então, antes, conversar, dialogar, ver as condições, né, do casal, da família, para poder adquirir. Então, vamos lá. E também, irmão, liderança inteligente e com humildade do marido. Às vezes, quando a gente fala em liderança do marido, às vezes muitas esposas até acham ruim, né? Porque, na verdade, essa liderança, a maioria das casas hoje, irmão, quem manda é as mulheres.
Só que a gente não gosta que fala, né? Mas a gente tem que manter lá, né? Tem que manter a aparência lá da liderança, porque lá em casa é desse jeito. Lá em casa quem manda lá está aqui perto aqui, né? Mas o cabeça lá é eu. Eu sou cabeça, sabe? Fala que o homem é o cabeça, eu sou cabeça mesmo, mas quem manda é ela. Mas temos que observar aí. A liderança inteligente e com humildade do marido. O que a Bíblia diz lá em 1 Pedro? Capítulo 3 e versículo 7. Vamos ler um versículo aí da Bíblia? Me ajuda aí, gente. Aqui nós estamos só aqui. Vamos lá, quem trouxe Bíblia, lê um para mim esse versículo aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pode ler, quem achou, por favor. Igualmente, vós, maridos, habitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Amém. Olha aí. Vós, maridos, coabitai com ela. O que é coabitar? Viver junto. Então, vivam junto com ela, com entendimento. Aqui que eu acho a parte difícil desse versículo. É de você conviver com a mulher com entendimento. O que é com entendimento? É entendendo ela. É procurar entender a sua esposa. A Fabi. Agora você procurar entender. O que a Bíblia está falando é assim, você coabitar com ela, procurando entender ela. Agora vai entender cabeça de mulher, irmãos. É difícil, não é fácil, mas é mandamento de Deus, é mandamento da palavra. Você tem que procurar entender, porque está difícil, está custoso, arruma um livro aí, vai fazer uma psicologia aí, né? Mas procura entender, procura saber as vontades da sua esposa, as necessidades, os desejos, né? E assim por diante. Então, o marido executar uma liderança com humildade e também com inteligência. E quantos minutos que eu tenho? Eu já pedi. Mais 10? Então, tá bom. Vamos lá. Algumas importantes necessidades do homem. Admiração e respeito. Agora, necessidade do homem dentro do relacionamento. O homem precisa, irmãos, ser admirado e respeitado, né? Às vezes, mas o meu marido é um molenga, né? Não sei o que lá mais e tal, né? Mas será que esse marido vai ficar satisfeito com esse negócio? Então, vamos lá. É uma necessidade, né, que a esposa, de vez em quando, expresse a sua admiração e o seu respeito pelo seu marido. E também o marido precisa, de acordo com o Provérbio 31, 22, de uma mulher atraente. O que é uma mulher atraente? É como diz lá, uma modelo? Não, irmãs, né? Cada mulher tem a sua própria beleza. Agora, o que não pode é descuidar. Não pode descuidar. Então, procurar sempre ser uma esposa atraente, que o marido precisa disso. Também, para a mulher manter-se atraente, é necessário, primeiro, cuidar e manter do corpo em perfeita saúde, né? Ir ao médico periodicamente, né? Todas as esposas fazem isso mesmo, né? Então, é mandamento mesmo da palavra. Fazer exame de prevenção, saúde, etc. Cuidar da saúde bucal, praticar exercício físico regularmente, né? Às vezes eu falo, mas a minha esposa aqui é uma benção, todo dia de tardezinha ela faz a caminhadinha dela lá, né? Ela arruma as coisas tudo, tem que fazer a sua caminhada, fazer um exercíciozinho para agradar o maridão, né? Então, então isso aí é bênção de Deus. Praticar, cuidar da sua aparência exterior. A mulher deve procurar ser elegante e bela, Provérbio 31, 22. Deve cultivar um coração manso, dócil, amável, alinhado a isso, cuidar do asseio, da higiene pessoal e assim por diante.
E algumas importantes necessidades da mulher. Agora, da mesma forma também, a mulher necessita de amor e de carinho e de afeto por parte, honestidade e reconhecimento por parte do esposo, né? Isso não precisa nem discutir. E também sustento financeiro. Aqui entra uma questão aqui que muitas pessoas vão falar, pastor, eu não concordo com isso aí não, né? Que a mulher precisa de receber, de ter um sustento financeiro, né? Hoje, a família, o casal, geralmente a esposa e o esposo trabalham. Mas aquilo que eu disse no começo, a responsabilidade da manutenção do lar de quem? Do esposo. A mulher, ela é a sua ajudadora. É os dois, né, ela ajudando para manter como diz, manter o barco alinhado. Mas o marido, ele tem essa obrigação de dar ali o sustento financeiro para a esposa. Mas aquilo que eu disse para os irmãos, não é como eu posso dizer aqui, às vezes a pessoa não tem a condição de dar tudo que quer, mas é dentro da sua possibilidade. E também, uma mulher, por exemplo, que ela está, como diz, o marido está zelando tudo ali que ela está precisando, né? Então é muito mais melhor, vai ser muito mais tranquilo para ela, ainda que ela vá trabalhar, vai fazer um serviço extra, vai sobrar mais para ela, né? Vai ficar mais tranquilo. Então eu quero que os irmãos entendam isso aí. E também, onde que nós paramos aqui? Permanente comunicação, sustento financeiro, comprometimento do marido com a família e momentos de lazer e recreação, né? Então, uma mulher precisa de ter esses momentos. E nós vamos passar agora para os finalmente, eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui, esses 10 minutos, sobre a intimidade, irmãos, no relacionamento. Agora, preciso saber o que é intimidade. Quando a gente fala sobre intimidade, as pessoas já veem, qual que é a primeira coisa que vem na mente? Sexo, né? Mas será que isso é intimidade? Vamos lá. Nós vamos entender aqui, irmãos, que um casamento precisa de ter intimidade entre o marido e a mulher, entre os cônjuges, é necessário que haja intimidade. Mas primeiro a gente tem que saber o que é intimidade. Intimidade significa, de acordo com o dicionário, qualidade do que é íntimo. Agora, o que é íntimo? É aquilo muito de dentro, algo lá do profundo do coração, do profundo da alma, do coração, doméstico, familiar, parte mais interna, o âmago, grande amigo, um amigão. Então, a intimidade no casamento, ela é necessária, porque a tua esposa tem que ser a sua melhor amiga, e o teu esposo tem que ser o seu melhor amigo, tem que ser o seu amigão, que você vai poder contar com ele, né? Alguém aqui, por exemplo, eu vou perguntar aqui às irmãs, alguma das irmãs que tem uma amiga íntima? Alguém tem? Eu tenho certeza que todo mundo tem, né? O que é uma amiga íntima? Aquela amiga íntima que você pode contar tudo para ela, né? Às vezes coisas que acontecem, até mesmo que nem seu marido não está sabendo, mas a amiga está sabendo. Você tem intimidade, você tem liberdade para falar para ela. Mas isso é errado. Não é errado você ter uma amiga íntima. Errado é você não ser íntimo com o seu esposo ou com a sua esposa. Porque a primeira pessoa que precisa participar da sua intimidade é aquela que vive com você durante toda a sua vida. Está com um problema? A primeira pessoa que tem que saber do problema é a esposa. A primeira pessoa que tem que saber do problema é o esposo. Falou, opa, então está acontecendo isso, isso e isso, né? Então, irmãos, isso é intimidade. A intimidade, ela existe pode existir fora do casamento. E também sem o amor físico. Então, a intimidade, ela pode existir fora do casamento, né? Como eu já disse aqui, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Mas o casamento não poderá existir sem intimidade. Se não tiver intimidade, esse casamento não vai avante. É verdade?
Então vamos lá, que tipos de intimidade? Existe a intimidade emocional. O que é a intimidade emocional? Ela é o alicerce para o bom relacionamento. Quando ela existe, há uma sensação de aconchego e segurança. Compartilha de tudo na arena emocional, tristezas e alegria. Então, quando há aí essa intimidade emocional, o marido e a esposa, eles sabem, só de olhar para o outro, ele já sabe o que a outra está sentindo, o que está passando, né? Se está com dor de cabeça, se não, né? Ele não precisa nem falar, porque tem intimidade, né? Então, essa intimidade emocional. Existe também a intimidade social, a intimidade intelectual, a intimidade recreativa, a intimidade espiritual. O que é essa intimidade espiritual, para nós fechar aqui? É compartilhar as mesmas doutrinas a respeito de quem é Jesus e os seus princípios básicos da fé cristã. Então, haver essa intimidade espiritual também, né? De querer participar das mesmas coisas, de que fala, vamos para o culto, amém, né? Vamos para a oração, aleluia, glória a Deus. Então tem essa intimidade espiritual. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar junto e assim por diante, né? Então não fica um para um canto, o outro para o outro. E agora a intimidade sexual, né? Então nós vamos ver aqui, muitos casais fazem sexo, mas carecem de intimidade sexual. Aquilo que eu falei no começo, né? Tem casal que só faz amor, né? Mas não tem amor no que está fazendo. Então, tem pessoas que fazem sexo, mas sem intimidade. Se não tiver intimidade, isso não vai adiantar nada, irmãos. Nós vamos observar aqui que realizar o ato físico é uma coisa, mas falar sobre ele é diferente. Então, o casal precisa ter liberdade para conversar acerca de sexo também, né? Principalmente no meio evangélico, o sexo é um tabu, né? Então, mas com os amigos, o caboclo vai e conversa tudo de intimidade. Com as amigas, fala tudo de intimidade, mas com a parceira, com o parceiro, aí tem dificuldade, não é verdade? Então, agora vamos falar sobre sexo na intimidade, para a gente fechar aqui. O nosso primeiro pensamento, quando falamos sobre intimidade, é que termina em sexo. Só que o sexo não é um fim na intimidade, mas um meio de nos tornarmos mais íntimos da pessoa amada. Então, através do sexo, nós nos tornamos mais íntimos. Como eu já disse aqui, o sexo ele foi instituído também por Deus. Aliás, a mais íntima comunicação entre o homem e a mulher se dá por meio do sexo. O Antigo Testamento, irmãos, usa o termo conhecer, quando se refere a sexo. Não sei se os irmãos já leram ali, dizendo o seguinte, ó, fulano de tal conheceu fulano de tal e nasceu fulano. Vocês já leram isso no Antigo Testamento? Que conhecer, ele está falando do relacionamento sexual, né? Não foi algo simplesmente carnal. Então, o sexo dentro da intimidade. Então, aqui está falando, irmãos, desse conhecer, quando se refere ao ato sexual, demonstrando que envolve a pessoa toda, o ego completo, a personalidade inteira. E isso foi instituído por Deus na criação. Foi Deus que fez isso. E agora, o último versículo aqui, para a gente fechar aqui, que está Provérbios 5, versículo 15. Provérbios 5, versículo 15. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de sua água? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aleluia. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui, irmãos, esse texto aqui, ele está falando sobre intimidade do casal,
sobre o relacionamento entre o casal. As palavras alegra-te, sacia-te, embriaga-te, no texto de Provérbios, são expressão positiva que quer dizer prazer e divertimento. A Bíblia manda você se embriagar de amores pela sua mulher. E da mesma forma, o marido também embriagar, né, de amor pela mulher, a mulher pelo homem, né? Então isso fala de prazer no relacionamento sexual. Não é praticar, irmão, porque eu sou obrigado, que tenho que cumprir lá. A Bíblia fala lá que não pode defraudar um ao outro, né? Então a gente é obrigado. Mas não, o sexo foi instituído, querido, para que tenhamos prazer, né? Então, para a gente terminar, eu vou fechar aqui com 4 perguntinhas. Agora vamos inverter, em vez de vocês nos perguntarem, que eu vou deixar as perguntas de vocês aqui para o pastor Elias. Quem tiver dúvida, tiver pergunta, depois vai perguntar. O pastor, ele vai responder, que ele é o pastor da igreja, aí é problema. Agora, primeira pergunta. Quem gosta mais do sexo, o homem ou a mulher? Será, irmãos? Os homens gostam de falar que é os homens, né? Mas nós vamos observar aqui que ambos igualmente, né? Porque Deus constituiu o sexo para dar prazer aos dois. E tem um detalhe, que as mulheres às vezes até gostam mais do que os homens. Ou seja, é comum dizer que o homem gosta e a mulher não gosta. Ou se a mulher gosta, ela é malandra. Ambos gostam e precisam do sexo, né? Então, a mulher está gostando, você está com malandragem aí, né? Mas não é isso, não. É todos os dois, irmãos, precisam, gosta e precisa. E segundo, quem tem mais prazer, o homem ou a mulher? Agora que está o detalhe, hein? Quem que tem mais prazer? Vamos lá, já vou respondendo aqui. Ambos têm prazer. E é provável até que a mulher tenha mais prazer do que o homem, por ter mais partes excitáveis e poder chegar ao orgasmo mais vezes, né? Às vezes fala, o homem tem mais prazer. Mas eu acho que a mulher tem muito mais prazer, né? Porque a mulher o prazer dela pode ser repetido várias vezes, enquanto o homem, a hora que sentiu o prazer lá, quando veio, já passou, já acabou. Então não é bem por aí. E também, a última pergunta aqui. O sexo, irmãos, faz bem à saúde? O que vocês acham? Faz, né? Muito bem, a resposta é sim. O corpo, irmão, tem glândulas que estimulam pela atividade sexual, dando mais saúde às pessoas. Só que esse sexo aqui é dentro do casamento, né? Não é fora, não. Vou ficar bem forte agora, cada dia eu vou... Não é por aí, não, né? Então, o sexo ele faz bem à saúde. Agora, a última pergunta. O sexo é para proporcionar, ou para procriar ou para ter prazer? O que vocês acham? Oi? Os dois, né? A Bíblia manda nós deleitarmos com a mulher da nossa mocidade. Deleita-te, tenha prazer. Então, o sexo, irmão, é para dar prazer no casamento, é para dar alegria, né? Não é tudo, não é só, né? Mas não é pecado, não, é para dar prazer e também para procriar, né? Deus, quando ele fala ali, crescer e frutificar, né, é para procriar. Então, eu já quero voltar a palavra aqui ao pastor Eli, pedir perdão se eu passei